17. Se você tiver um limão, faça uma limonada. Um dia, enquanto eu escrevia este livro, eu fui à Universidade de Chicago e perguntei ao chanceler Robert Maynard Hutchins como ele deixava de se preocupar. Ele respondeu: eu sempre tentei seguir um conselho que me foi dado pelo falecido Julius Rosenwald, presidente da Sears, Roebuck Company. Se você tiver um limão, faça uma limonada. É isso que o grande educador faz. Mas o tolo faz exatamente o contrário. Se ele achar que a vida lhe deu um limão, ele desiste e diz: fui vencido. É o destino. Não tenho nenhuma chance. Depois, ele continua a criticar o mundo e começa a sentir autopiedade. Mas quando o homem sábio recebe um limão, diz: que lição posso aprender deste infortúnio? Como posso melhorar a minha situação? Como posso transformar isso em limonada? Depois de passar uma vida inteira estudando pessoas e as suas reservas quanto ao poder oculto, o grande psicólogo Alfred Adler declarou que uma das características mais maravilhosas dos seres humanos é o seu poder de transformar algo negativo em algo positivo. Aqui está uma história interessante e emocionante sobre uma mulher que eu conheço e que fez exatamente isto. O seu nome é Thelma Thompson. Durante a guerra, ela disse enquanto me contava a sua experiência, o meu marido estava baseado num acampamento de treinamento perto do deserto de Mojave, na Califórnia. Fui morar com ele para ficarmos próximos. Eu odiava o lugar, desprezava e nunca fiquei tão entediada. Meu marido foi enviado para uma manobra no deserto de Mojave e fiquei sozinha num pequeno casebre. O calor era insuportável, 52 graus na sombra de um cacto. Nenhuma viva alma para conversar comigo. O vento soprava incessantemente e toda a comida que eu comia e o próprio ar que eu respirava estavam cheios de areia, areia e muita areia. Eu estava me sentindo tão desgraçada, sentindo tanta autopiedade, que escrevi para os meus pais dizendo que estava desistindo de tudo e voltando para casa. Eu disse que não aguentava mais nenhum minuto. Preferiria estar na cadeia. O meu pai respondeu à carta com apenas duas linhas que eu mantenho na memória, que alteraram a minha vida completamente. Dois homens olharam para fora das janelas da prisão. Um viu lama, o outro viu as estrelas. Eu li aquelas duas linhas repetidamente. Senti muita vergonha. Decidi que iria tentar descobrir o que era bom na minha situação atual. Eu iria olhar para as estrelas. Fiz amizade com os nativos e a sua reação me surpreendeu. Quando demonstrei interesse pelo seu artesanato e sua cerâmica, eles me deram como presente suas peças favoritas, as que eles não quiseram vender para os turistas. Estudei as formas fascinantes do cacto, yuccas e das árvores de Joshua. Aprendi sobre o cão da pradaria. Assisti o pôr do sol no deserto e colecionava conchas do mar que foram depositadas ali durante milhões de anos, quando as areias do deserto formavam o fundo do mar. O que trouxe esta mudança extraordinária sobre mim? O deserto do Mojave não havia me mudado, mas eu havia mudado. Havia mudado a minha atitude, meu pensamento. E agindo assim, transformei uma experiência horrível na aventura mais emocionante da minha vida. Fiquei estimulada e emocionada por este mundo novo que eu havia descoberto. Estava tão emocionada que escrevi um livro sobre isso, um romance que foi publicado sob o título de Bright Ramparts, Muralhas Reluzentes. Eu olhei para fora da prisão que eu mesma havia criado e encontrei as estrelas. Thelma Thompson, você descobriu uma verdade antiga que os gregos ensinaram 500 anos antes do nascimento de Cristo. As melhores coisas são as mais difíceis. Harry Emerson Fosdick repetiu isso no século XX. A felicidade não é predominantemente prazer, mas predominantemente vitória. Sim, a vitória vem de um sentimento de realização, do triunfo, de transformar os nossos limões em limonada. Certa vez, visitei um fazendeiro feliz na Flórida que transformou até um limão envenenado em limonada. Quando comprou sua fazenda, ele ficou decepcionado. A terra era tão infértil que ele não conseguia plantar frutas e nem criar porcos.
Nada crescia lá a não ser carvalho, esfrega e cascavéis. Então, ele teve uma ideia: transformar o seu prejuízo em lucro. Aproveitaria ao máximo estas cascavéis. Para surpresa de todos, ele começou a enlatar carne de cascavel. Quando fui visitá-lo alguns anos atrás, descobri que 20.000 turistas visitavam sua fazenda de cascavéis a cada ano. O seu negócio era um sucesso. Eu vi o veneno dos dentes de cascavel sendo enviado para laboratórios para fabricar toxina antipeçonhenta. Peles de cascavéis sendo vendidas a preços altíssimos para a fabricação de sapatos e bolsas femininas, e carne de cascavel sendo enviada para vários clientes ao redor do mundo. Comprei um postal do local e o enviei do correio do vilarejo, que havia sido rebatizado de Rattlesnake, ou seja, cascavel, para homenagear o homem que havia transformado um limão venenoso em uma limonada doce. Como eu já viajei para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste do país, tive o prazer de conhecer dúzias de homens e mulheres que demonstraram o seu poder de transformar algo negativo em algo positivo. O falecido William Bolito, autor de 12 Against the Gods, 12 contra os deuses, escreveu: a coisa mais importante na vida é não capitalizar sobre os seus ganhos. Qualquer tolo consegue fazer isso. A coisa mais importante é lucrar com as suas perdas. Isso exige inteligência e faz a diferença entre um homem sábio e um homem tolo. Bolito disse estas palavras após perder uma perna em um acidente de trem. Mas eu conheço um homem que perdeu as 2 pernas e transformou o seu negativo em um positivo. O seu nome é Ben Fortson. Eu o encontrei no elevador de um hotel em Atlanta, Georgia. Quando entrei no elevador, percebi este homem sempre alegre, que havia perdido as 2 pernas, sentado em uma cadeira de rodas no canto. Quando o elevador parou em seu andar, pediu gentilmente que eu me afastasse para um canto, para que ele pudesse manobrar melhor a sua cadeira. Desculpe o incômodo, ele disse, com um sorriso profundo e confortante. Quando saí do elevador e fui para o meu quarto, não conseguia pensar em nada a não ser neste aleijado alegre. Então, eu o procurei e pedi que me contasse a sua história. Isso aconteceu em 1929, ele me contou com um sorriso. Eu havia saído para cortar um monte de varas de castanha americana para a plantação de feijão no meu quintal. Coloquei-as no meu Ford e retornei para casa. De repente, uma das varas escorregou para debaixo do carro. A direção travou no momento em que eu estava fazendo uma curva fechada. O carro passou por cima de um barranco e me lançou contra uma árvore. Eu machuquei a espinha e as minhas pernas ficaram paralisadas. Eu tinha 24 anos quando isso aconteceu e nunca mais andei. 24 anos de idade e condenado a uma cadeira de rodas pelo resto da sua vida. Perguntei-lhe como aceitou isso tão corajosamente e ele disse: eu não aceitei. Disse que ficou irado e se rebelou. Fumegava sobre o seu destino. Mas, com o passar dos anos, descobriu que a sua revolta não estava levando-o a lugar algum, exceto para a amargura. Eu finalmente percebi, ele disse, que as outras pessoas eram gentis e educadas comigo. Então, o mínimo que eu podia fazer era ser gentil e educado com elas. Perguntei-lhe se ele ainda sentia, após todos esses anos, que o seu acidente foi um infortúnio terrível, e ele disse prontamente: não. Agora posso dizer que me contento por isso ter acontecido. E me contou que depois de ter se recuperado do choque e do ressentimento, ele começou a viver em outro mundo. Começou a ler e a desenvolver o amor por boa literatura. Em 14 anos tinha lido pelo menos 1.400 livros, e aqueles livros haviam aberto novos horizontes para ele e tornado a sua vida mais rica do que jamais imaginara ser possível. Começou a ouvir boa música, e agora estava empolgado pelas grandes sinfonias que antes o teriam deixado entediado. Mas a maior mudança foi que teve tempo para pensar. Pela primeira vez em minha vida, ele disse, eu pude enxergar o mundo e perceber o sentido verdadeiro dos valores. Comecei a perceber que a maioria das coisas que eu buscava antes não tinha, de fato, nenhum valor. Como resultado das leituras, ele se interessou por política, estudou questões públicas, fez discursos, tudo isso em sua cadeira de rodas.
Ele começou a encontrar pessoas e as pessoas começaram a encontrá-lo. E, ainda em sua cadeira de rodas, tornou-se secretário de Estado para o estado da Geórgia. Enquanto ensinava nas classes de educação para adultos na cidade de Nova York, eu descobri que muitos adultos se ressentem de nunca terem ido à universidade. Pensam que não ter curso universitário é uma grande desvantagem. Eu sei que isso não é necessariamente verdade, porque eu já conheci milhares de homens de sucesso que não estudaram além do nível médio. Então, muitas vezes, eu contava a eles a história de um homem que não concluiu nem o ensino fundamental. Ele foi criado em extrema pobreza. Quando seu pai morreu, os amigos tiveram que fazer uma vaquinha para pagar pelo caixão. Após a morte do pai, sua mãe trabalhava 10 horas por dia numa fábrica de sombrinhas e ainda trazia trabalhos por empreitada para casa e trabalhava até às 11 horas da noite. O menino que foi criado nestas circunstâncias entrou para o teatro promovido por um clube em sua igreja. Ele gostava tanto de atuar que decidiu aprender a falar em público. Isso o levou para a política. Quando tinha 30 anos, foi eleito vereador na Assembleia Legislativa de Nova York, mas estava totalmente despreparado para assumir tal responsabilidade. De fato, ele me contou francamente que não entendia nada a respeito. Ele estudava os projetos de lei extensos e complicados nos quais deveria votar, mas, pelo que ele sabia, aqueles projetos de lei poderiam estar escritos em sânscrito. Estava preocupado e desnorteado quando se tornou membro de um comitê de florestas, antes mesmo de haver pisado em uma floresta. Exatamente como ficou quando se tornou membro do comitê bancário do Estado, mesmo antes de abrir uma conta corrente. Ele mesmo me contou que estava tão desencorajado que teria renunciado à Assembleia Legislativa se não tivesse vergonha de admitir a derrota para sua mãe. Desesperado, decidiu estudar 16 horas por dia e transformou seu limão da ignorância em uma limonada de conhecimento. Assim, transformou-se de um político local em um ícone nacional e destacou-se de tal forma que o jornal The New York Times o chamou de o cidadão mais querido de Nova York. Estou falando de Al Smith. 10 anos depois que Al Smith adotou o programa autodidata sobre política, ele tornou-se a maior autoridade de sua época no governo do estado de Nova York. Foi eleito governador de Nova York por 4 mandatos. Naquela época, foi um recorde jamais conquistado por outro homem. Em 1928, ele foi candidato dos democratas à presidência. 6 grandes universidades, incluindo Columbia e Harvard, conferiram graus honorários para este homem que não havia estudado mais do que o ensino fundamental. O próprio Al Smith me contou que nada disso teria acontecido se ele não tivesse trabalhado duro, estudando 16 horas por dia, para transformar o negativo em positivo. A fórmula de Nietzsche para o homem superior não era apenas suportar a necessidade, mas amá-la. Quanto mais estudo as carreiras de homens de sucesso, mais me convenço que muitos deles obtiveram sucesso porque começaram com desvantagens que os motivaram para grandes desafios e grandes conquistas. De acordo com William James, as nossas próprias enfermidades nos ajudam de forma inesperada. Sim, é bem provável que Milton tenha escrito melhores poesias porque era cego e que Beethoven tenha composto melhores músicas porque era surdo. A brilhante carreira de Helen Keller foi inspirada e tornou-se possível por causa de uma cegueira e de sua surdez. Se Tchaikovsky não tivesse se frustrado e sido levado quase ao suicídio pelo seu casamento trágico, se a sua própria vida não tivesse sido patética, talvez ele nunca tivesse composto a sua obra imortal, a Sinfonia número 6. Patética. Se Dostoiévski e Tolstói não tivessem levado vidas torturadas, talvez nunca tivessem escrito os seus romances imortais. Se eu não tivesse ficado praticamente inválido, escreveu o homem que mudou o conceito científico da vida na Terra, não teria realizado o meu trabalho da forma que o fiz. Essa foi a confissão de Charles Darwin de que as suas enfermidades o ajudaram de forma inesperada. No mesmo dia em que Darwin nascia na Inglaterra, outro bebê nascia numa cabana de madeira nas florestas de Kentucky. Ele também foi ajudado pelas suas enfermidades. O seu nome era Lincoln. Abraham Lincoln.
Se ele tivesse sido criado numa família aristocrática, tivesse concluído o curso de direito em Harvard e tivesse tido um casamento feliz, provavelmente nunca teria encontrado no fundo do seu coração as palavras inesquecíveis que imortalizou em Gettysburg, nem o seu poema consagrado que declamou em sua segunda posse, as frases mais lindas e nobres já pronunciadas por uma autoridade. Sem malícia contra ninguém, com caridade para com todos. Harry Emerson Fosdick diz em seu livro The Power to See It Through, O Poder para o Sucesso, há um provérbio escandinavo que alguns de nós devemos adotar como lema em nossas vidas. O vento do norte fez os vikings. De onde será que tiramos a ideia de que uma vida segura e agradável, a ausência de dificuldades e o conforto da facilidade nos tornaria pessoas boas ou felizes? Pelo contrário, as pessoas que sentem autopiedade continuam a ter este sentimento mesmo quando experimentam momentos de tranquilidade, mas sempre, na história da humanidade, a boa índole e a felicidade sobrevieram a pessoas que exerceram a sua responsabilidade pessoal em qualquer tipo de circunstância, boa, ruim ou indiferente. Então, repetindo, o vento do norte as transformou em vikings. Suponhamos que estejamos desencorajados e sentindo que não há nenhuma esperança de podermos transformar os nossos limões em limonada. Então aqui estão 2 motivos pelos quais devemos tentar assim mesmo. 2 motivos pelos quais temos tudo a ganhar e nada a perder. Motivo número 1. Podemos ter sucesso. Motivo número 2. Mesmo que não tenhamos sucesso, a mera tentativa de transformar os nossos negativos em positivos fará com que olhemos para frente ao invés de olhar para trás. Fará com que substituamos os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Fará com que liberemos a energia criativa e nos tornará tão ocupados que não teremos tempo e nem tendência de reclamar sobre o passado. Certa vez, quando o violinista Al Bull, famoso no mundo todo, estava dando um concerto em Paris, a corda alá do seu violino arrebentou de repente. E Al Bull simplesmente terminou a melodia com 3 cordas. Esta é a vida, disse Harry Emerson Fosdick, onde a corda alá quebra e onde você tem que terminar com 3 cordas. Isso não é apenas vida, é mais do que vida. É a vida triunfante. Se eu tivesse poder para fazer isso, gravaria estas palavras de William Bolito em bronze para a posteridade e penduraria em todas as escolas da Terra. A coisa mais importante na vida não é capitalizar sobre os seus ganhos. Qualquer tolo consegue fazer isso. A coisa mais importante é lucrar com as suas perdas. Isso exige inteligência, e é a diferença entre um homem sábio e um tolo. Então, para cultivar uma atitude mental que nos dará paz e felicidade, vamos fazer algo a respeito da regra número 6. Quando o destino nos dá um limão, vamos tentar fazer uma limonada.